quando nós adoramos a Deus, nós entregamos nosso máximo, nós estamos servindo a Cristo, nós estamos servindo ao irmão, nós estamos servindo uma comunidade. A gente está fazendo, a gente presta para alguma coisa. A gente presta para alguma coisa? Você sabia que a gente presta para alguma coisa? A gente presta para alguma coisa. E às vezes é tão pesado falar assim, porque nós prestamos. Você foi feito para fazer alguma coisa para o reino. Não foi só para fazer uma coisa para você. Não foi só direcionado para você. Foi direcionado para o reino. Então tudo que você faz para o reino, faz para Cristo, você está fazendo para o irmão. Você está fazendo para sua família, para aqueles que você nem conhece, para aqueles que você ainda vai conhecer. O culto também não é uma religiosidade, tá? É transformação. A maioria das vezes a gente vê nas congregações, das igrejas, é que os religiosos vão pegar isso e vão falar que às vezes a gente está enganado, equivocado. Mas a religiosidade, o culto não pode ser uma religiosidade. Ele tem que ser uma transformação. Porque eu não posso ditar as regras para vocês se às vezes quem está por trás disso tudo não faz. Então, o culto tem que ser uma transformação. Não pode ser uma ditação de regras. Para pensar. Não podemos adorar a Cristo, não podemos adorar a Deus somente por falar. Porque falar solto é muito bonito, mas viver aquilo que se fala tem um peso. A estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na Capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. Que bom. Hoje começamos mais uma etapa da nossa série, A Lente do Nazareno. E hoje é minha vez. Espero poder contribuir com vocês hoje. Fica um pouco difícil competir com os irmãos aí que pregam, mas hoje é minha vez, então tenha um pouco de paciência, tá bom? Bom, hoje eu quero falar sobre algo que a gente faz todo domingo. Todo domingo a gente faz, aqui na capela. O que é? A gente tem nosso culto. Mas a gente gosta mais de falar sobre as nossas reuniões de culto, que vocês vão entender por quê, que a maioria das vezes a gente chama de reunião. Que a gente está aqui reunido para falar daquele que morreu por nós, que deu sua vida por nós, e que a gente prestar esse culto a ele. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. Hoje eu quero falar sobre a lente do Nazareno, o que é o culto, como na lente do Nazareno, como ele enxerga o culto, como é o culto, que ele olha para a gente, como agora, nesse exato momento, que eu sei que ele está olhando e está vendo tudo, ele enxerga tudo, não adianta a gente esconder de nada, que ele vê tudo. Ele sabe tudo de mim e de você, tá certo?
Então, tem algumas coisas que a gente fica analisando, fala assim, o culto, a gente chegar no domingo, sentar aqui na capela é um pouco diferente. A gente tem 3 momentos aqui importantes da capela, que é o momento da oração que a gente tem aqui, e depois a gente tem o nosso café, onde a gente compartilha de momentos felizes, toma o nosso café gostoso, que é quase impossível não tomar aquele café, né? E depois a gente volta aqui para dentro para a gente poder participar da mensagem, ou seja, dos ensinamentos de Cristo. E hoje eu quero falar sobre isso. O culto não é só no domingo, tá? O culto não é só no domingo. As nossas reuniões da capela não é só no domingo. As nossas reuniões, como corpo de Cristo, é de segunda a sábado. No domingo é o momento que a gente ajunta todo mundo e a gente cultua a Cristo, aquele que nos salvou. Tá certo? Então, a maioria das vezes, a gente fala assim, nossa, eu vou no culto porque eu preciso renovar minhas energias. Saiba você que não é só no domingo. É todo dia. Assim que a gente acorda, a gente já começa a cultuar a Cristo. Assim que você abre os seus olhos, você já começa a cultuar a Cristo. E às vezes a gente não percebe, porque a gente não está... Aí a gente não acorda muito bem. E aí eu quero trazer isso na memória de vocês, porque mesmo no momento que a gente não está muito bem, a gente precisa lembrar que tudo que movimenta em nós é para cultuar a Cristo. É tudo para adorar a Ele. A nossa adoração de hoje, que eu vou falar aqui, não tem nada a ver com música. Não sou músico e não sei cantar. Mas eu poderia arriscar aqui alguém para cantar uma canção. Mas eu acho que eu não vou fazer isso também não, porque nós vamos estragar esse momento. Por quê? Porque eu queria falar com vocês sobre Romanos 12, onde o apóstolo Paulo ele começa a nos mostrar algo que, para os nossos dias de hoje, que é para a gente prestar o culto, tá? Por inteiro. A gente precisa, ele fala assim, ó, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele fala para a gente aqui que é para a gente fazer o nosso culto racional, é o nosso culto por inteiro. É os nossos movimentos, as nossas ações, é como você vive o dia a dia, é como você age com as pessoas, é como você lida com as pessoas, é como você se vê através da lente do Nazareno. Como ele vai enxergar você se você não está conseguindo fazer esse tipo de adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós entregamos nosso máximo, nós estamos servindo a Cristo, nós estamos servindo ao irmão, nós estamos servindo uma comunidade. A gente está fazendo, a gente presta para alguma coisa. A gente presta para alguma coisa? Você sabia que a gente presta para alguma coisa? A gente presta para alguma coisa. E às vezes é tão pesado falar assim, porque nós prestamos, você foi feito para fazer alguma coisa para o reino, não foi só para fazer uma coisa para você. Não foi só direcionado para você, foi direcionado para o reino. Então, tudo que você faz para o reino, faz para Cristo, você está fazendo para o irmão, você está fazendo para a sua família, para aqueles que você nem conhece, para aqueles que você ainda vai conhecer. Como hoje tem muitos visitantes, sejam bem-vindos vocês, espero que vocês voltem. Mas vocês precisam entender isso, que a nossa adoração a Cristo, o nosso culto racional, não é só domingo. É de segunda a sábado. O domingo já é o começo da semana, então bora para a gente ter uma semana boa, perfeita e agradável, como diz o Senhor. Tá certo? Então, eu queria dizer para vocês que muitos pensam que realmente o culto é só domingo.
a gente chegar aqui, às vezes entrar da mesma forma que entrou e sair da mesma forma que você entrou. Algumas pessoas vêm para receber, recarregar as energias, mas também volta com a bateria descarregada, porque alguma coisa distraiu você, talvez nós distraímos você, talvez alguma coisa te distraia e você não está 100% focado naquilo que você veio buscar, que é adorar a Cristo, não a homem, não aquele que está por trás de um púlpito, de um palco, mas alguma coisa que a gente vai falar, às vezes você não vai gostar, às vezes algumas coisas que você vai sentir e você vai falar assim, alguém contou minha vida para alguém, alguém falou de mim para alguma pessoa que agora estou expondo a minha vida, alguma coisa vai acontecer que você vai falar, cara, não foi legal para mim. Algumas pessoas vão falar assim, foi legal para mim. Eu vou voltar transformado. Porque um culto, né, a reunião do domingo é para você voltar transformado. Não é para você voltar para casa da mesma maneira que você chegou. O único poder que tem aqui na igreja, nas igrejas, é o poder do Espírito Santo, que é o único que tem o poder para transformar pessoas, transformar a nossa vida. Não é, mais uma vez, o cara que está por trás, que está falando, tá? Nós não temos, como é que fala? A gente não tem a verdade absoluta, tá certo? Então, a maioria das vezes, a gente quer ouvir uma repreensão, alguma coisa, ser confrontado, mas às vezes quando sai dali para lá, já acabou, já esqueceu. E Deus, ao todo tempo, está mostrando algo para a gente, que a gente precisa fazer coisas diferentes. A gente precisa fazer que o nosso culto racional seja por inteiro, não pela metade. Essa semana, ontem, a gente começou aqui, na verdade, Deus da semana, do início da semana, teve o acampamento das crianças. Muita gente trabalhou, muita gente prestou o seu culto, muita gente prestou a sua adoração no serviço, porque é isso que o Senhor quer. Então, não adianta, você não vai prestar nenhum culto a Deus se você ficar prostrado. Washington, mas tem algumas coisas que na minha vida, estou passando por um momento difícil, estou passando por situações, eu sei. Mas precisamos ter ânimo, bom ânimo, e tentar fazer que você saia dessa barreira e passar por cima disso tudo e poder fazer alguma coisa que agrade a Deus, adore a Deus. A maioria das vezes nós estamos passando por momentos difíceis que você não tem ânimo para nada. Não tem ânimo para adorar, não tem ânimo para cultuar, não tem ânimo para servir, não tem ânimo para nada. Mas o Senhor nos garante que nós precisamos ter ânimo. Tá? Então, Paulo mostra aqui para a gente que nós precisamos apresentar a vida como sacrifício vivo. É a gente ter que acordar, já não precisa mais fazer sacrifício, tá, de animais, a gente sabe muito bem disso, os rituais, mas o sacrifício que Paulo está falando aqui, a gente precisa se doar para Cristo. É entregar a nossa vida ao prol do trabalho, do serviço, de amar as pessoas, de fazer o bem, sem querer nada em troca, de poder fazer que as coisas funcionem na vida de alguém e na sua vida através de um sacrifício. Porque você e às vezes nem eu queremos estar na reunião de domingo. Por conta, você está de férias, você tem festa, você tem festa para poder ir. E aí, no culto não vai. Não pode. Vai faltar. E às vezes a gente não está com ânimo para poder fazer isso também. Mas uma vez que você se entrega a sua vida para Cristo, essa vida que está dentro de você, né, que é o Espírito Santo de Deus, ele que se renova a cada manhã, ele precisa que você vá
e faça tudo aquilo que o seu corpo, carne, não está pedindo. Você precisa literalmente desse sacrifício vivo andar em espírito. Porque a nossa vontade é não fazer nada. É não ir na academia, vamos lá para o mais fitness, não ir para academia, não comer direito, fazer tudo errado. A carne joga para esse lado. Então você não quer fazer nada disso, o que é bom para você. Sabendo que o seu corpo também é um templo de adoração a Cristo. Depende de que forma que você vê isso. Então, na lente do Nazareno, nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo. Tá? Então, a pergunta que eu quero dizer para vocês é: o que Deus vê como um culto em você? Você vai para casa e vai pensar: como Deus vê, o que Deus vê em você como um culto? E não precisa falar, só pensa. Primeiro aqui, eu quero dizer o seguinte: o culto não é um evento, é um estilo de vida, tá? O culto não é um evento, é um estilo de vida. A gente precisa ter esse estilo de vida, como alguns vão para a academia, como alguns vão participar de outras coisas de trabalho. O trabalho é um estilo de vida, por mais que você não queira ir, mas é um estilo de vida. Você precisa ir para comer, ter as coisas para poder viver a sua vida. Então, você precisa ter um estilo de vida. Comer bem é um estilo de vida. Né? Né, Karina? É. Então, em Romanos 2, 12, 1, envolve aqui toda uma situação. Envolve 3 coisas aqui. Envolve o corpo, trabalho, família. E eu vou te dar um exemplo aqui, bem básico. Viver com honestidade e cuidar bem também da nossa família. Já é um belo culto. Viver com honestidade e cuidar bem da família já é um belo culto. Domingo é celebração, mas o culto é de segunda a sábado. O culto também não é uma religiosidade, tá? É transformação. A maioria das vezes a gente vê nas congregações, nas igrejas, é que os religiosos, vão pegar isso e vão falar que às vezes a gente está enganado, equivocado, mas a religiosidade, o culto não pode ser uma religiosidade. Ele tem que ser uma transformação. Porque eu não posso ditar as regras para vocês se às vezes quem está por trás disso tudo não faz. Então, o culto tem que ser uma transformação. Não pode ser uma ditação de regras. Entende? Sabe por quê? Porque olha só que loucura. Em Mateus 15, versículo 8, alguns fariseus chegaram até Jesus e começaram a perguntar, a questionar algumas coisas para ele. E aí eles chegam para ele: olha, tem muitas coisas que acontecem, mestre, e tal. Por quê? Abre a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 15. Versículo 8. Vamos ver o primeiro, né? Aqui eles estão falando da tradição dos anciãos. Então eles dizem assim, Mateus capítulo 15, versículo 1. E aqui Jesus questiona um culto vazio, tá? Aqui tem um culto vazio aqui. E aí Jesus, né? Eles começam falando assim: então tegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Eles, porém, respondendo, disse:
Ele, porém, respondendo, disse: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai e à mãe, a tua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías o vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E aí ele começa. Então, Jesus chega nesse culto aqui, vazio, e começa a questionar: esse povo honra com os meus lábios, né, com os seus lábios, mas está fora de mim. O coração dele está longe de mim. Então, para pensar. Não podemos adorar a Cristo, não podemos adorar a Deus somente por falar. Porque falar solto é muito bonito, mas viver aquilo que se fala tem um peso. Aí tem um peso que você decide para qual peso que você quer. Então, interessante isso, porque você começa a viver uma vida medíocre. Por quê? Porque o que Deus está pedindo para poder fazer, você vai totalmente contrário daquilo que é racional. Vou te dar um exemplo, por exemplo, da música. Eu falei que eu não ia falar sobre isso, mas acabando eu vou falar sobre música aqui, só um trechinho. A nossa adoração que aqui cantada, por exemplo, não adianta eu vir aqui tocar, cantar, simplesmente cantar, mas fora disso você faz totalmente errado. Você é outra pessoa lá fora. Você é outra pessoa em casa. E vou dizer, a maioria das vezes acontece isso, em vários lugares. Aqui no louvor eu sou uma pessoa, ou aqui eu estou pregando eu sou uma pessoa. Lá fora, na minha casa, que é o lugar de eu prestar o meu culto racional com a minha família e com as pessoas que eu amo, eu faço totalmente o contrário. Eu sou grosso. Eu sou infiel. Eu sou tudo que é ruim. Não valo nada. Não basta eu vir aqui pegar o violão, grande é o Senhor, mas lá em casa, no seu trabalho, nas coisas que você faz no dia a dia, você é uma péssima pessoa. Não dá. Esse culto não vale. E aí entra praticamente isso que eu acabei de falar. Você me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe da minha vontade, está longe de mim. Longe do desejo que eu quero para você. Entende? Mas eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ótima. Perfeito. Então rever os seus conceitos de adoração ao Senhor. Reveja os seus conceitos de prestar culto ao Senhor. De novo, o culto não é uma religiosidade, é transformação. Ok? Mas Romanos capítulo 12, de novo, ele volta a dizer uma coisa. No versículo 2. E ele diz assim, por que você precisa fazer isso? Não se conformar. Ele diz assim, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais
qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então você precisa sair do seu normal atribulado, sair para um normal abençoado. Tá certo? Então, o culto verdadeiro molda o nosso caráter. Não podemos ser diferente disso. Talvez é porque ainda essa transformação não foi por completo. Mas essa transformação não é o pastor, não é o líder, não é a igreja que transforma. É o Espírito Santo de Deus que faz por completo na nossa vida. Mas precisamos primeiro deixar ele agir na nossa vida. Não podemos ser ingrato ao ponto de não deixar ele agir na nossa vida. Então, pare para pensar nisso. Talvez você veja isso como um puxão de orelha, mas isso é para mim também. Isso deveria ser para todos que pregam, para todos que cantam, para todos que servem, para todos que cuidam da sua casa, todos em geral. A maneira que você lida, a maneira que você faz de prestar e cultuar alguém que eu falo a Cristo, você precisa não deixar que as coisas que te atrapalhem você a viver uma vida com Deus. Tá certo? Então, como eu disse, culto também é um serviço ao próximo. Quando eu sirvo ao Luan, eu estou cultuando a Cristo. Porque ele falou, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Cuida do seu irmão. Cuida do seu irmão como eu cuido de você. Sabe aquele momento que você precisa muito de oração, de intercessão, de cuidado, de poder você precisar de ter que ir lá no hospital orar por alguém, de fazer alguma coisa que vai te custar muito, de ir lá poder pegar e falar assim, não, preciso ir lá orar por meu irmão. Você fazer isso por quem que você nem conhece, isso é um sacrifício racional, entende? Porque eu preciso amar o meu irmão, mesmo eu não conhecendo ele. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu preciso fazer diferente, sabe? Eu preciso prestar o meu serviço para a comunidade, para as pessoas, de forma tão voluntária que todo mundo vai falar assim, cara, como é bom caminhar com você, como é bom estar perto de você, como é bom ouvir você, como é bom estar com você. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai fazer aquilo que é preciso fazer, a gente está cultuando a Deus com aquilo que é mais valioso. Amando, cuidando, protegendo e servindo. Amém? E você precisa entender uma coisa, que culto é, de verdade, é cuidar do próximo. Hebreus 13, 16 diz assim, Deus se agrada da prática do bem. Tá? E no versículo seguinte diz assim, e não vos esqueceis da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, e não vos esqueçais do bem, tá? Porque os tais sacrifícios Deus se agrada. Então tem momentos que a gente não quer fazer, mas quando você faz sem vontade, você vai ver tão bom é essa gratidão de fazer. Às vezes Deus quer te mostrar algo e você está
se poupando daquilo, sabe? Porque é tão precioso quando você sai para orar por alguém, né? Fazer essa adoração e a pessoa ser curada. A pessoa ser liberta do vício, ser liberta de algumas coisas, de carnais. E você fala, caramba, Deus me usou para poder ser um canal para aquela pessoa. E agora essa pessoa vai ser um canal de adoração a Deus. E isso que é o legal de servir a Cristo, sabe? Isso é o legal de servir a Cristo. Torna a dizer, não é fácil. E quem disse que dessa vida é fácil? Nada é fácil. Nada é simples. Porque Tiago 1:27 descreve uma simplicidade, tá? Ele diz assim, a religião pura e verdadeira para com Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então eu vejo que nesse texto aqui, algumas pessoas, alguns pegam esse texto e te arranca tudo que tem de você nesse momento aqui. No momento de uma oferta que não é para Deus, no momento de querer ganhar alguma coisa em troca que não é para Deus, é para você. Se tem alguma coisa que a gente nunca vai fazer, é isso. Te confesso para você que às vezes eu fico meio pensativo, porque a nossa ideia como igreja, como cultuar, não é chegar aqui todo domingo e falar o que vocês precisam fazer para ofertar ou para entregar para Deus. A nossa ideia como capela sempre foi a gente chegar aqui, cultuar e todo mundo entender qual é o seu papel de adoração, qual é o seu papel de poder servir. Você sabe que tudo aqui gira em torno de quê? De dinheiro, infelizmente. Mas nada funciona sozinho. A gente precisa da ajuda dos irmãos. Então, quando eu contribuo com a instituição, a comunidade, eu estou ajudando a obra. Eu estou ajudando a igreja. Sabe? Não está fazendo nada para Cristo, está fazendo só para o templo. Nós estamos construindo uma cozinha nova para a gente poder servir melhor, fazer o serviço, o trabalho mais bonito, entregar o nosso melhor. Mas a nossa ideia como igreja nunca foi chegar aqui e pedir dinheiro. Era todo mundo ter a consciência de que tem que fazer o negócio. Eu preciso fazer. Mas, infelizmente, a gente precisa ainda falar para você que vai fazer a doação para a cozinha, 0,1. E é outro, para a igreja, aí tu faz normal. Então, tem coisas que a gente tem que entender que a igreja foi para fazer o quê? Para ser o serviço para as viúvas, né? Para os órfãos, para as viúvas e nas dificuldades. E não deixar se corromper pelo mundo, se corromper pelo dinheiro. Sabe? Então, como nós temos cultuado a Deus? Como eu e você temos cultuado a Deus? Nem? Na lente do Nazareno, como será que ele enxerga você? Ah, você é perfeito. Não, não sou perfeito. Estou totalmente errado. Sou igualzinho a todo mundo. Mas eu tento buscar uma vida mais regrada em Deus. Eu tento buscar uma vida mais voltada para Deus. Se eu pudesse, eu estaria aqui morando dentro da igreja, mas isso daqui não vai me trazer salvação para me morar aqui dentro. Você entende? Eu não vou... Ah, pastor, eu queria morar dentro da igreja para me ser santo. Não vai ser santo dentro da igreja. Você entende? A gente precisa buscar essa santidade e viver uma vida santa
lá fora. Se você viver isso lá fora, aqui dentro, cara, é outra coisa. Então, presta bem atenção em como você está cultuando a Deus. Como você está cultuando a Deus. Vem, Morena, vem cá contigo. Isso aqui é um milagre. Isso aqui, ela está aqui cultuando com a gente. Tem noção? Que na canção que a gente estava cantando aqui, né, Thaís? Dá até um nó na garganta, porque a gente estava aqui celebrando, no dia da apresentação dela, que ela passou dias na UTI, meses na UTI. E hoje ela está aqui. Aí, deixa a câmera pegar ela, pega. Isso, né? Amém, Morena? Isso é legal. Isso que é o bom de servir a Cristo. Porque a gente vê os milagres acontecendo. A gente vê os milagres. Para quem nasceu, não cabia numa caixinha de bis. Está aqui. Deixa ela fazer a baguncinha dela. Ela pode. Você não. Né? Temos milagres. Tem coisas que nem tudo vai ser permitido, porque alguma coisa precisa ser tratada em nós. Então, nessa vida da Morena, muita coisa mexeu comigo, porque eu vi todo o processo dela. Eu estava lá cultuando com eles. Eu estava lá sofrendo e chorando com eles. Você, como um crente, como um cristão, você chora pelo irmão, você busca pelo irmão. Estou usando um gancho da Morena, que ela entrou aqui atrás de mim. Eu sonhei por esse dia, gente. Vocês não têm noção. Então, isso que é o legal de servir a Cristo, de poder levar um culto racional. Eu me entrego por inteiro, por completo, mesmo eu não querendo fazer. Mesmo eu não querendo me entregar. Eu estou tentando buscar uma vida de um culto racional, por completo. Amém? Para mim finalizar aqui, eu poderia levar muito mais para frente, sim, mas eu sei que o que é para ser dito já foi dito, tá certo? A minha conclusão desse culto é: uma vida diante de Deus não é apenas um dia. Vou repetir. O culto é vida diante de Deus, não é apenas um dia. É todos os dias. Domingo repete a adoração da semana. Somente. É o início da semana. Hoje é o dia da gente estar aqui agradecendo pela semana que vai começar, pela semana que já foi e a semana que vai dar início. E que tudo, como diz o meu amigo Shark, positividade sempre, né, rei? Então, depois você me pergunta por que eu chamei de rei. Ele é o rei dos adesivos. Então, o domingo reflete na adoração da semana. O mundo precisa ver Cristo no nosso cotidiano todos os dias. Todos os dias. Saiba você que durante a semana, ore para aparecer alguém na sua vida, para você dar uma palavra para ele. Ore para aparecer alguém precisando de algo e você ser uma pessoa que vai abençoar essa pessoa nesse dia. Ore na semana que vai acontecer algo na vida de alguém, no seu familiar, em qualquer casa, em qualquer lugar do mundo, do hospital, aonde for, que vai haver um milagre de Deus. Viver Cristo é todo dia, não é só no domingo. Tá certo? E aí eu faço uma pergunta para você. O que preciso entregar a Deus? O que eu preciso entregar a Deus?
Vou te falar, não é seu dinheiro. Não é nada que custe assim por você. É custo muito caro, sabe? Que já foi pago também por você. É a sua vida. A sua vida que precisa ser entregue para ele. Tá certo? A sua vida precisa ser moldada por ele, por Espírito Santo de Deus, por Jesus. Então, quando você tiver alguma dúvida sobre você, para conversar com Deus e reflita como você tem sido um lugar de cultuar a Deus. Então, lembrando, a nossa igreja é o domingo para nós celebrarmos aquilo que a gente já faz todo dia, de segunda a sábado. O nosso culto é todo dia, não é só domingo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu espero que vocês vão para casa entendido que a religiosidade não pode fazer parte da sua vida. Que se você não vir ao culto, não vai fazer você menos ou mais. O importante é o que você é para Cristo. Então, não é que eu não posso vir ao culto, eu não quero vir ao culto. Aí tem uma escolha sua. Mas fazer parte desse culto é algo tão grandioso que você não tem noção ainda. Por isso eu me entrego a minha vida todos os dias para Deus. E o meu primeiro dia da semana, o meu primeiro abrir de olhos, eu falo, obrigado por mais um dia de poder estar na tua presença. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã. Te louvamos, te adoramos, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por nós, deu a sua vida, pagou pelos nossos pecados e nos trouxe paz. Apesar desse mundo tão violento, tão atribulado, ainda nós podemos sentir a tua paz como estamos com o Senhor. Por isso, Deus, obrigado por cada família aqui nessa manhã representada, que o Senhor possa cuidar delas, que o Senhor possa aumentar o amor delas por servir ao Senhor, por servir ao Senhor Jesus. E que o Senhor possa fazer essa transformação na vida deles, que todos os dias, que eles possam ser e fazer pessoas melhores a cada dia. Por isso, Deus, que o Senhor possa estar nos conduzindo a uma semana cheia de milagres do Senhor, porque é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, que o Senhor faça algo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo, na nossa saúde, que o Senhor faça e opere ainda mais sobre nós o teu milagre, o teu agir, em nome de Jesus.